Uma vez que neste capítulo pretendemos concentrar-nos exclusivamente na magnetização, podemos deixar de parte o sistema de coordenadas. Temos dois tecidos A e B que têm tempos de relaxamento diferentes. Enviamos um pulso de 90 graus, desligamos e esperamos um pouco, TR longo. O termo TR será abordado posteriormente. Depois enviamos um segundo pulso de 90 graus. O que é que acontece? Após o tempo TR longo, o tecido A e B recuperam a sua magnetização longitudinal. A magnetização transversal, após o segundo pulso, será igual para ambos os tecidos, tal como era depois do primeiro pulso da RF. O tecido A não pode ser distinguido do tecido B. Então, e se não esperarmos muito tempo entre cada pulso da RF? Vejamos, após o primeiro pulso, estabelece uma magnetização transversal de tamanhos iguais em ambos os tecidos que decresce após o pulso ser desligado. Para TR curto, o tecido A recuperou mais da sua magnetização longitudinal que o tecido B. Quando o segundo pulso de 90 graus muda a magnetização longitudinal 90 graus, o vetor magnético transverso do tecido A é maior do que o tecido B. E quando este vetor A é maior, ficará mais próximo da nossa antena e, portanto, o sinal será mais forte que o vetor B. A diferença na intensidade de sinal nesta experiência depende da diferença de magnetização longitudinal, e isto significa que depende do T1 dos tecidos. Usando estes dois pulsos, podemos diferenciar o tecido A do tecido B, que na experiência eram impossíveis de distinguir apenas com um pulso de 90 graus ou dois pulsos de 90 graus, que estejam muito distantes entre si. Por que é que isto acontece? Quando se usa mais de um pulso de RF, ou seja, uma sucessão de pulsos de RF, estamos a usar o que é denominado como sequência. Uma vez que podemos usar várias sequências, como por exemplo 90 ou 180 graus, e os intervalos de tempo entre pulsos podem ser diferentes, podemos usar bastantes sequências diferentes. Como foi possível ver na experiência, a escolha da sequência vai determinar o tipo de sinal que recebemos do tecido. Por isso é necessário escolher e descrever a sequência para um tipo de estudo específico. A sequência utilizada na experiência era constituída apenas por um tipo de pulso, o pulso de 90 graus. Isto foi repetido passado algum tempo, o que é o chamado TR ou tempo de repetição. Esta ilustração com 7 imagens ilustra o que acontece. Com um TR longo, temos sinais semelhantes de ambos os tecidos. Ambos apareciam iguais na imagem da RM, uma vez que a magnetização transversal era a mesma para ambos os tecidos. Ao usar um TR mais curto, existe uma diferença na intensidade de sinal entre os tecidos, determinado pela diferença dos seus T1. A imagem resultante é, portanto, uma imagem ponderada em T1. Isto significa que a diferença na intensidade de sinal naquela imagem, o contraste entre os tecidos, deve-se principalmente às suas diferenças de T1. No entanto, existe sempre mais que um parâmetro a influenciar o contraste dos tecidos. No exemplo T1 é apenas o mais predominante. O que é um TR curto e um TR longo? Um TR com menos de 500 milissegundos é considerado curto. Um TR mais longo que 1500 milissegundos é considerado longo. Para além das imagens em T1, podemos também criar imagens ponderadas em T2 ou densidade protónica. A densidade protónica, também chamada de densidade de spins, influencia o contraste dos tecidos na medida em que quanto maior for a quantidade de prótons, maior será o sinal recebido. Resumindo, usando apenas sequências de pulso, podemos realçar certas características dos tecidos na imagem obtida. Ao escolhermos uma sequência de pulsos, o radiologista é análogo a um maestro na medida em que pode influenciar a aparência do som, ou seja, do sinal, ao fazer com que certos instrumentos ou parâmetros influenciem o som de forma mais acentuada que outros. No entanto, todos os instrumentos ou parâmetros têm o mesmo papel no som final, ou no sinal.